Vamos falar com ele, companheiro de velha data. Vai. Tudo bom, Tudo bem. Dr. Jacob? Como está? Ele já gravou bastante na época de Pânico, na Band. É verdade. Fizemos um documentário aqui nesse canal também. Obrigado por ter vindo aqui para falar com a gente. É um prazer estar com vocês. E a gente, quando falou, vamos falar um pouco sobre isso, a galera. Porque isso é um assunto, né? Não sei se o senhor acompanha, Big Brother, reality show. Eventualmente. Uma coisa ou outra, assim. Isso. E esse foi o assunto do dia ontem, que foi uma influenciadora, né? Muito nova, 23 anos. Ela tem mais de 40 milhões de seguidores e ela topou viver essa aventura do Big Brother, que é, né, se despedir de celular, de seguidor, de toda aquela equipe, aquela bolha, para viver num confinamento onde ela não tem acesso a nenhuma informação. E aí, passando 10 dias de programa, ela começou a apresentar alguns sinais preocupantes para o público, né? Então, uma coisa que mais está chamando a atenção é que ela começou a duvidar das pessoas, se elas eram reais ou não. Então, essa desassociação do que é verdade, o que é mentira, vocês são atores, vocês estão me enganando, tudo isso aqui foi feito para me desestabilizar. Assim, a gente já viu, né, alguns participantes apresentarem alguns sinais, assim, preocupantes ao longo do jogo, mas tão cedo, né, muita gente fala sobre a abstinência do celular e da informação. Queria te perguntar já, quais são os efeitos que o confinamento podem causar na mente humana? O confinamento em si é um processo de alienação. O natural da condição humana. Einstein tem uma passagem muito extraordinária que ele diz: vida é movimento, movimento é liberdade. O sujeito tem que transitar na vida, tem que interagir. A palavra interesse, etimologicamente, a origem é estar entre, mas estar entre o mundo. Quando você é sequestrado, quando você é separado do mundo, você vive um processo íntimo de separação e fragmentação de você mesmo. Essa dúvida, por exemplo, situacional, onde é que eu estou, quem são essas pessoas, até um certo limite mínimo é compreensível. Claro que eu não estou falando do caso específico, que eu desconheço, até por ética não seria possível. Mas, por exemplo, quando a pessoa começa a duvidar da realidade, confundir as suas fantasias com a realidade, na minha opinião, é grave. É sempre grave. Não dá para atenuar. Tem que tomar muito cuidado. Porque isso pode significar, sim, um processo de perda de identidade, de autocentralidade. E isso é gravíssimo. Porque isso pode ter repercussão e implicação a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Que é o mais preocupante ainda. Que é o mais preocupante. Quer dizer, as pessoas dizem, mas está bem, está controlado, está almoçando, está jantando. Os sintomas, às vezes, não surgem de imediato. Mas o confinamento cobra um preço alto sempre. E, assim, esse tipo de do que pode acontecer a longo prazo. Ele acontece com o sujeito, independente dele apresentar os sintomas, ou é uma coisa quase que impossível de não acontecer com quem prova do confinamento? Por exemplo, eu já estive nessa situação, já conheço muita gente que participou. O fato de, às vezes, não apresentar será que é real, não é real? Pode ser que tenha alguma coisa ali que ficou em mim dessa experiência do confinamento, porque ele sempre brinca aqui no programa, tipo, você nunca volta ao normal, é sempre uma experiência maluca e tal, aí sempre faz isso na zoeira. Mas, de fato, o confinamento ele pode deixar uma sequela, mesmo que você não perceba isso. Perfeitamente. É o caso, por exemplo, de indivíduos que são prisioneiros. O sujeito é condenado à cadeia, não é? É uma experiência comum. No Brasil, nós temos quase 900 mil pessoas que hoje estão confinados em cadeia. Esse indivíduo vai ter transtornos mentais, de comportamento, sem a menor dúvida. A questão toda é medir a gravidade desse resultado. O quanto é que vai custar em termos humanos. E, infelizmente, costuma ser custoso. É custoso mentalmente. E nesse caso, é uma coisa que está sendo muito falada. Queria até acrescentar, só desculpe. Por exemplo, criança. É muito comum que os pais reservem para uma criança um castigo e dizem, não, mas esse castigo é simplesinho.
você fez isso, eu vou te pôr no banheiro aqui de castigo. E deixa 2 horas, nem fecha a porta. Aliás, desculpe, fecha, mas não chaveia. Diz, olha, você não pode sair, você vai ficar aqui 2 horas preso. Tem gente que diz, imagina, isso aí não... Qual o problema disso? É problema sim. Isso pode ter repercussão anos depois. Se fala muito... É traumático. Eu já vi em alguns lugares falarem que o período, inclusive, do confinamento, né? A gente não tem reality show com mais de 3 meses, pelo menos aqui no Brasil. Falam que é um tempo suficiente entre você conseguir desligar da realidade e tal, até não ser preocupante. De fato, 3 meses, esses 90 ou 100 dias, que é o caso já do Big Brother, é um período considerado seguro para você confinar uma pessoa, ou 3 meses já é de fato um risco? Então, eu estava comentando antes, né? Que às vezes, porque a gente costuma dizer que o nosso inconsciente, ele é inespacial e atemporal. Quer dizer, o tempo que é o meu não é o seu. Sim. Às vezes, tem uma piada, não sei se você lembra, que diz assim, se você tiver que ficar 2 minutos preso numa jaula com um tigre, parece uma eternidade. Se você estiver com uma mulher bonita, parece pouco tempo. O tempo é relativo. Então, para alguns, 3 horas já é muito de confinamento. Vou insistir nisso. E para outros, conseguem razoavelmente superar e ficar 2, 3 meses. A gente tem muito... O programa já falou... né, tem toda uma análise ali psicológica, tem os exames médicos, inclusive tem acompanhamento da psicóloga, tanto desse reality show como de qualquer um outro. Mas aí, a dúvida que fica é... Pode existir, de fato, uma avaliação ali rigorosa do psicólogo e, mesmo assim, a pessoa apresentar algo que ela não apresentou nessa avaliação dentro do programa? Você sabe, eu acompanho há muitos anos, em geral, trabalhos de televisão. Tenho vários livros escritos e acompanhei vários programas dessa natureza em vários canais de TV. Eu sempre defendi a tese de que o confinamento feito de maneira absoluta, na minha opinião, é contraindicado. Lembra o Show de Truman? Lembra aquele filme? É contraindicado, é a minha opinião. Essa ideia de que o indivíduo pode ficar confinado, tanto é que existe um princípio jurídico que o ser humano não pode abdicar da própria liberdade. Por exemplo, tem gente que diz, não, mas ele assinou um documento aqui, esse documento não tem valor jurídico nenhum, porque você não pode abdicar da sua liberdade. A liberdade é inerente à condição humana. Então, inclusive, do seu ponto de vista legal, é complicado. E assim... Aí eu já estou falando como advogado, também eu sou, né? E nesse caso, ali, porque muito se falou, né, a internet sempre falou, é a abstinência do celular, né? Uma pessoa muito ligada às redes sociais, ela está conectada em todas as redes, então ela tem ali 40 milhões de seguidores, que é muita gente ali falando o dia inteiro que ela é o máximo ou que não é, cancelando ela, enfim, vendo toda essa experiência. A cada passo, cada ano que a gente vai chegando, que as pessoas que vão entrando no programa são mais novas, são pessoas mais ligadas à internet do que antigamente se era, isso vai ficando mais prejudicial no sentido que, assim, você não está só tirando o cara ali, o pai de família de casa, ou a mulher ali que, né, tem seus 40 anos de casa e confinando. Não, você está pegando uma pessoa que ela vive desde os 9, 8 anos de idade dela conectada no celular, com as pessoas dando um feedback ali em tempo real e colocando ali. Você confinar hoje uma pessoa nova, completamente conectada à internet, dependente daquilo, é mais prejudicial do que uma pessoa que tenha menos relevância na internet? A sua pergunta é ótima e ela coloca sociologicamente bem também essa situação. É claro que sim, porque como você mesmo disse, hoje o jovem, felizmente, na minha opinião, ele é conectado com o mundo da dimensão virtual, o que é uma conquista tecnológica maravilhosa. Eu trabalho com isso o dia inteiro e acho extraordinário. Agora, fica mais frustrante ainda, mais oneroso psicologicamente para esse indivíduo que é conectado, como você disse, com o sujeito que mora em Bauru, com a moça que está lá em Tanganica e está assistindo, e está conectado e coisa e tal. Quer dizer, você romper tudo isso é quase equivalente
a um estado de privação de liberdade. É sério. Esse modelo, na minha opinião, esse modelo de programação, na minha opinião, tem que ser radicalmente mudado. Existem formas, eu creio, é preciso entender, a televisão tem que entender que espetáculo é metáfora, é representação, não é para imitar a vida. É para metaforizar a vida, é para simbolizar a vida. Você não pode imitar a vida não tem ensaio. A vida é isso que nós estamos fazendo agora aqui. Agora, se eu passo a representar um papel, um personagem, eu preciso me deslocar. Agora, 24 horas fazer o papel de personagem é inumano. E uma outra questão que a gente está acompanhando agora, principalmente dessa madrugada para hoje, é o estado que a casa ficou com a situação dela. Então, a gente vê que as pessoas estão preocupadas, uma tenta ajudar de uma forma, outra é um pouco mais dura, outra é um pouco mais delicada. A gente pode chamar isso de surto ou não é um nome adequado? Você diz do grupo inteiro? O dela, nesse momento. É uma crise? Você sabe, por ética eu não posso, né? Mas todo o clima que você acaba de me relatar é um clima de contágio, de contaminação. Era isso que eu ia perguntar. O que esse estado dela agora, de duvidar da realidade, de não saber o que está acontecendo ali, essa oscilação de humor muito frequente, de chora, ri, chora, dá risada, como isso afeta a casa? Porque as pessoas também, por mais que elas estejam um pouco mais centradas, elas estão no mesmo grau de confinamento, privada de tudo. Então, o que isso pode desencadear nos outros participantes? Quando você agora me descreveu isso, eu, como psicólogo, imediatamente suspenderia o confinamento dessa pessoa. Imediatamente. Essa pessoa que começa a duvidar da fronteira entre o real e a fantasia, essa pessoa já está sob efeito doentio de uma perda de contato com a realidade. E isso, como a gente falou sobre, né, o que pode acontecer a longo prazo. Ela não sendo retirada do programa agora, por exemplo, deixando ela sair de uma forma natural para o que é o reality show, que é quando ela for para uma votação, isso pode ser semana que vem, pode ser daqui 1, 2 ou 3 meses. A longo prazo, pensando no auge, assim, o que de tão prejudicial pode acontecer? Vamos simplificar. Uma alteração da percepção sensorial da realidade. Para sempre. A qualquer momento ou até para sempre. Ou você imagina uma situação que eu, inclusive, acompanhei de perto. Um sujeito está dirigindo um automóvel aqui perto do viaduto do Chá e ele vê alguém, um outro rapaz, em cima de uma bicicleta. E ele calcula que existe uma distância. E ele fica tranquilo. Só que ele atropela e mata o sujeito. Por quê? Porque ele teve uma distorção do senso de realidade provocado pelo uso de droga uma hora antes. Você imagina que só o uso de droga causa isso? Imagina o confinamento, que é muito mais forte. É muito mais forte? Claro que é. Você imagina. Muito bem, a gente tem perguntas? Eu sei que o chat está louco aqui querendo perguntar muita coisa. O que a gente tem? Gable, por favor. Aqui. Uma delas não chega a ser bem uma pergunta, mas eu queria entender melhor. A Camila Rodrigues mandou, surto criativo é o diagnóstico novo na psiquiatria segundo a mãe dela. Isso é um diagnóstico? Isso existe? Um surto criativo? Surto criativo? É. Não, aí... A mãe dela que definiu isso? A mãe dela, aparentemente... a Camila Rodrigues mandou, segundo a mãe. Tá. Se existe surto criativo... Acho que foi um termo que a mãe... É uma expressão, né? Que a mãe colocou... Na verdade, assim, o que chamou muita atenção é que no meio desse caos todo, a mãe abriu ali um vídeo e falou, ela tá normal, é assim e tal. Que pode ser uma coisa, tipo, estou preocupada, mas não vou passar isso. Ou também pode ser o que... Um mecanismo de defesa, né? Ou até, às vezes, da própria família não sei se ela já apresentou esse tipo de comportamento antes, mas a própria família não perceber isso, achar que a gente está acostumado, né? A gente não sabe. E foi muito interessante que na hora que a mãe estava postando esses stories, a Vanessa estava lá dentro falando, meus pais são muito frios, eles não, tipo, sabe? Ela começou a chorar, a falar dos pais também. Então, tipo, eu falei, caramba, realmente, eu acho que os pais falam, tá. Inclusive, a gente convidou os pais para falarem hoje, assim, a gente tá o espaço aberto aqui, quando quiserem, se puderem,
podem entrar em contato com a gente. Posso A perguntar? próxima pergunta é justamente disso. A Tatiana Milky Way mandou. Ela chegou a comentar dos pais lá dentro. Acha que os pais podem ter a ver com esse processo dela ter entrado nesse limbo lá dentro? É que tenta pegar as que forem um pouco mais gerais, assim como ele não pode analisar de fato só o dela, mas isso do confinamento, além da experiência do confinamento, ela é uma pessoa que sempre fala sobre os traumas dela como influenciadora. Então, assim, ela é uma pessoa que já foi muito cancelada, já foi muito julgada na internet, e ela falou sobre a frieza dos pais. Todo esse trauma que você tem da internet te julgar pode acelerar esse processo dela ali do confinamento realmente dar uma bagunçada? Repetindo, que eu estou falando em termos teóricos, não especificamente em relação a ela. Nós somos seres compostos, nós não somos seres simples. Quer dizer, nós recebemos e devolvemos para a sociedade todos os elementos de pressão e contrapressão. Então, afeto, agressividade, amor, ódio, medo, ciúme, tudo isso influencia na composição do nosso estilo, da nossa maneira de ser, na nossa forma de viver, né? Então, toda essa pressão que a internet fez em cima dessa menina durante alguns anos, com certeza deixaram ela já no estado muito mais vulnerável do que qualquer outro participante. Relativizando sempre, né? Sim. Cada pessoa reage às pressões do meio de uma forma. Existem crianças que, quando sofrem bullying, chegam ao extremo de se suicidar. E outras passam pela experiência relativamente bem. Então, nós somos também proativos e reativos às influências, seja da internet e os sociais em geral, né? Muito bem. Aqui a gente tem uma pergunta, ó, Luísa Argolo. Dr. Jacob, boa tarde. Por quanto tempo é possível uma pessoa sustentar um personagem dentro de um reality show? Ela faz essa pergunta muito porque existe uma dúvida na internet se o que ela está fazendo de fato é algo para se preocupar ou se é um personagem para chamar atenção e tudo. E aí tem sempre essa dúvida, a gente até brincou aqui mais cedo, sobre você sustentar uma figura que não é de fato você num estado desse confinamento. É possível interpretar uma outra pessoa ou até simular uma situação dessa dentro de um confinamento por muito tempo? Você sabe, a ideia de pessoa, ela carrega uma noção de máscara socialmente. A origem da palavra pessoa é persona, do latim, que significa de alguma forma personagem, máscara. Nós todos representamos o tempo inteiro na nossa vida. Sim. Nós fazemos o tempo inteiro uma espécie de psicodrama ou sociodrama. Por exemplo, agora falando aqui, eu estou representando um papel. Qual o papel que eu estou representando? De psicólogo. Se eu sair daqui, eu encontrar o meu filho, eu vou fazer o papel de pai. Cada um de nós representa vários papéis. Num só dia, né? Como? Em um dia só. Em um dia, em questão de horas, né? Em questão de minutos, né? Você imagina, você encontra o teu amigo, você encontra um inimigo, é outro. Então, tudo isso é relativizado. Agora, eu acho que a pessoa que fez a pergunta está preocupada com o seguinte: se é possível, num reality, você fazer um papel representando um personagem alheio àquilo que você realmente é, saindo da sua identidade o tempo inteiro. Caramba, rapaz, o preço disso é muito alto. O preço emocional disso é muito alto. Desgastante. Extremamente desgastante. Mas dá. Eu até poderia aqui fazer uma certa, digamos, consideração que eu espero que teu público, que eu sei que é imenso, compreenda. Tem gente que é tão canalha que representa um papel hipócrita praticamente a vida inteira, a ponto de, quando ele olha no espelho, ele pensa, será que sou eu? Conheço. Se identificou? Conhecemos algumas pessoas, né?
Agora, nessa situação dela, tem muito essa dúvida assim, se isso é entretenimento, não é? Tem que tirar, não tem. Eu até brinquei aqui, mas não, ela tem que ficar até o final, tal. Agora a gente está, né, falando um pouco mais sério sobre isso. Mas esse sentimento que a gente, o Big Brother hoje é o programa de maior faturamento e de maior audiência da TV brasileira, né? A gente também tem a Fazenda, que é um case bizarro de sucesso. Sempre, reality show é uma coisa no Brasil que pega muito. Por que as pessoas gostam tanto de ver as outras em situações, não só como essa, mas ver a briga, de ver o romance, de ver o casal, de ver, olha como ela vai se estrepar. Não, ela tem 40 milhões de seguidores, mas eu vou mostrar que eu mando nela. Por que a gente, não sei se é um fenômeno, não só humano, mas o Brasil em si, por que a gente se fascina tanto, se prende tanto em reality show? Um jornal americano tinha uma placa na redação que dizia assim: se um cachorro morde um homem, não é notícia. Se um homem morder um cachorro, é notícia. O ser humano tem elementos de sadomasoquismo. Você repara, em psicanálise a gente já discute isso. Você está andando na rua, de repente alguém leva um tombo, a primeira reação sua é possível de dar risada, porque é antes ele do que eu. Infelizmente, o ser humano tem, não sei se infelizmente, é um traço do humano, né? Esse elemento de sadomasoquismo. Você vê, nada dá tanto notícia, nada, do que uma guerra. Uma guerra, além de tudo, é um grande espetáculo de dor, de sofrimento, de ódio. Mas a pessoa não se desliga. Se você contar, se você telefonar para um amigo teu, hoje à noite, às 4 horas da madrugada, e dizer: Pedro, eu estou ligando para você que eu estou ótimo hoje. Ele diz: você está maluco? Você está ligando para mim para dizer isso? Agora, se você ligar para ele e dizer: Pedro, eu estou péssimo, estou mal. Ele vira e fala: ai, você quer que eu vou aí falar com você? Dor, sofrimento, melancolia, infelizmente, fazem parte da nossa cultura. E a gente assiste porque talvez o nosso inconsciente tenha aquela sensação de estar protegido. Eu ver o outro numa situação não tão agradável me lembra de que eu estou bem, estou protegido. Exatamente. Antes ele do que eu. Muito bem. Quero te agradecer demais por essa aula aí, por poder esclarecer pra gente. Acho que muita gente, né, aqui o chat está maluco, querendo mandar mais um monte de pergunta, mas te convidar, inclusive, para voltar de fazer um programa inteiro aí só sobre o reality show confinamento. Foi um Obrigado, prazer, viu? Prazer demais. Muito bom, muito obrigado. Muito bom, muito obrigado. Para deixar para quem quiser seguir, inclusive, tem lá link de livro, enfim, tudo. Como que está? Doutor. Deixa eu ver, temos aqui o Instagram. Tá aparecendo na tela já. Aí, ó, doutor Jacob Goldberg. Então, bora seguir lá todo mundo. Lá temos, enfim, mais aulas como essa. Você sei que você ficou com mais vontade de mais assunto. Mas vamos voltar, vamos marcar um próximo programa? Vamos sim, com muito prazer. Fechou. E eu quero dar parabéns para vocês pela seriedade Obrigado. Com que vocês encaram uma questão tão séria assim. Parabéns, viu? Muito obrigado. Tchau, Muito meu caro. obrigado. Obrigado a você.